A partir de agora, entra no ar, programa Marechal em Foco, com as informações da nossa cidade. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra no Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988-7529. Vereador Aloísio do Mercadinho. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598 3263-7598 JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Venha para o Gago Lopes Construção. Aqui eu garanto, aqui a entrega é rápida e é mais barato. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividindo em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Boa noite à população de Marechal Deodoro, boa noite aos internautas que acompanham o nosso trabalho pela Web Rádio Juventude. Estamos iniciando nesta segunda-feira mais um programa Mesa Redonda para discutir, ou melhor, dar continuidade à discussão dos processos, né, que incluem ou que devem incluir a população num projeto de desenvolvimento deste município. Agradecer a Deus pelo iniciar de mais um trabalho e dizer da satisfação e da felicidade de estar, né, utilizando desse espaço para fortalecer um processo de discussão, intermediando, né, e fortalecendo que a nossa população ela possa ter opções, ela possa ter oportunidades para agir dentro do município de forma a contribuir com a sua organização.
E nós sabemos que o quanto é difícil, por mais que a gente trabalhe, que a gente se envolva nesse processo, mas as dificuldades são inúmeras, né? E nós precisamos, quanto população, ocupar espaços estes que são criados por lei, instituídos por lei, para combater a forma corrupta dos nossos gestores atuarem sobre nas administrações, quer seja pública, quer seja privada. Quero dizer que este espaço ele tem um propósito, ele tem um interesse, ele tem um objetivo, e esse objetivo é comum, é um objetivo comum para o coletivo, onde todos possam ter as mesmas oportunidades, todos possam ter os mesmos direitos e que todos possam exercer a sua cidadania, fazendo as suas escolhas, decidindo, né, o que querem de suas vidas, desde que isso não venha interferir na vida de outros. Nós temos desenvolvido desde o dia 3 de maio esse projeto, que, como eu coloquei ainda há pouco, temos um objetivo maior, né? O principal objetivo dele é estar oportunizando à população essa interação, esse diálogo aberto para uma construção coletiva. De nada vai importar se esse objetivo ele não for alcançado. Que a população entenda, né, que a população alcance essa nossa iniciativa, né, para mudar a realidade em Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, que é uma cidade, que é um município, e que é uma porta aberta para o país, como todos os outros municípios são. Marechal Deodoro que precisa, né, utilizar melhor a sua economia, oportunizar mais, né, e melhor condições para o nosso povo. Temos esse espaço, temos o número que você pode estar utilizando para participar de forma direta, de forma indireta, com o 9335-7458, 9335-7458, que também é Zap, você pode estar informando para nós, né, as situações, as diversas situações que estão acontecendo no nosso município. É interesse que, a partir desse conhecimento, a partir desse mecanismo, desse trabalho, que não é do Ivan, que não é do Valmir, que não é somente da Web Rádio, é exatamente o perfil que a gente precisa ter. É o diálogo direto com a população. E nós temos essa necessidade de estar desenvolvendo esse projeto aqui, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por isso, que as portas para que a população bata para encontrar resposta para os seus problemas, ela deve ser na administração pública. A administração pública que tem o dever de prover condições, situações onde atenda à necessidade de todos, quer seja na saúde, né, quer seja na educação, quer seja na segurança, no transporte, no lazer, no emprego. A administração pública tem um papel importante, é fundamental. E para isso, ela precisa atender os anseios da população. E onde está esse atender os anseios da população? Fazer a máquina funcionar de forma sincronizada, de forma que todos participemos, de forma que as nossas necessidades elas sejam incluídas nesse processo. O que a gente assiste, o que a gente vê, mesmo buscando, mesmo cobrando, mesmo lutando por este espaço, as gestões fecharem portas e excluírem os trabalhadores e a população desse processo.
E dentro dessa fala eu queria estar adiantando para a nossa população deodorense, né, que tivemos no dia de hoje mais um momento, né, de tentativa de diálogo, de tentativa de conscientização, de tentativa de avanços no que diz respeito à melhoria de condições salariais e de condições de trabalho para os trabalhadores, os funcionários públicos desse município. Nós sabemos que temos a necessidade de atender, que deve ser atendida da população, e a gestão principalmente tem esse dever, de acolher, né, o trabalhador e de acolher a população dentro das suas necessidades. Planejar e priorizar aquilo que é mais importante para a população neste momento. E hoje, né, tivemos numa segunda discussão, né, no sindicato, no CIMAD, que representa os funcionários públicos, né, do município de Marechal Deodoro. Nós tivemos mais uma reunião para esperar, né, esperar com muita esperança, esperar com muita fé que o gestor, o atual prefeito, ele pudesse se sensibilizar com a nossa situação e a nossa condição. Apesar de tudo, somos trabalhadores, somos povo e estamos numa empresa trabalhando há anos, sempre querendo o melhor, desenvolvendo ações, atendendo às necessidades da população, mesmo com toda a precariedade, mesmo com a defasagem salarial, né? E aí a gente fica assistindo o gestor dar um não para o trabalhador e trabalhar a máquina pública de uma forma que não se pode alcançar entendimento algum e nem aceitar essa forma de lidar com o trabalhador, de dizer que não tem condições de dar aumento ao trabalhador. E no dia de hoje, na manhã de hoje, mais precisamente às 10h50, depois de muita discussão, depois de uma reunião bastante interessante, não foi muito interessante a proposta, mais uma vez, que o prefeito colocou para os trabalhadores, que vou passar para vocês exatamente como foi passado lá no sindicato para nós, que inclusive foi registrado, que inclusive foi oficializado e que inclusive vai servir de parâmetro e de apoio para situações futuras, né? Que não existe uma brincadeira, não existe um querer demais, existe uma oportunidade de se dialogar, de se discutir e de se chegar a um denominador comum, que é fato que nós trabalhadores precisamos, nós da saúde, estamos com apenas 4 anos sem reajuste. A educação tem 2 anos. E aí as outras situações não são diferentes. E o prefeito, apesar de fazer estudos, né, com a sua equipe, apesar de ter a intenção de ajudar o trabalhador e de dar ao trabalhador o melhor, né, como sempre teve essa intenção até antes de se eleger. Depois que se elegeu, essa intenção caiu por terra. Ele simplesmente repassou para o sindicato a condição seguinte. A primeira era 2% de aumento de forma para o funcionalismo geral. E hoje, a proposta foi de 3% para dar a partir de hoje, e a gente deixasse passar, deixasse para lá o retroativo, né? Ou seja, todas as perdas que tivemos até hoje jogado por terra, como se a gente não tivesse valores,
como se a gente não tivesse tido prejuízos com tudo isso, como se a gente tivesse pedindo demais. E foi de forma unânime, mais uma vez, que os trabalhadores rejeitaram essa proposta. De forma unânime, mais uma vez, os trabalhadores rejeitaram essa proposta. E estão de parabéns por isso. Eu estava presente e a minha indignação só aumenta a cada dia, né, com essa forma desastrosa de conduzir uma gestão pública, né, de forma centralizada, onde o direito do trabalhador ele não é atendido. O trabalhador não é acolhido em todo esse processo. E aí foi acordado que a opção, a única saída seria a greve, né? A greve, gente, que não é diferente da gestão, uma forma de impor nada. O trabalhador não está nessa linha ainda. Não está nessa linha ainda. Porque ela, com certeza, ela vai chegar o mais breve possível. Essa linha de enfrentamentos, porque não é possível que a gente busque através do diálogo. Não é possível que a gente faça tudo o que temos feito, né, para conscientizar, sensibilizar a gestão e sermos vistos como nada ou ninguém. É assim que a categoria de funcionário público é vista. Nós temos um salário defasado, nós temos péssimas condições de trabalho. Eu digo nós, funcionários públicos concursados, porque não é a mesma realidade dos comissionados, dos contratados, não é a mesma realidade. O que é mais cruel, o que é mais difícil de se entender, nós precisamos assumir o nosso protagonismo quanto trabalhador, quanto cidadão de Marechal Deodoro e fazer parte dessa discussão e desses processos decisórios. O prefeito, apesar de se colocar como bem intencionado, não é assim que nós estamos vendo e não é assim que está acontecendo. E quando eu estou provocando essa discussão, esse diálogo com a população de Marechal Deodoro que acompanha o nosso trabalho, que tem observado a nossa linha de conduta dentro desse processo de discussão, de diálogo que nós temos feito a partir do dia 3 de maio, sendo veiculado pela Web Rádio Juventude. Estou apresentando o Marechal em Foco às segundas e quintas-feiras, das 8 às 10 horas. Né? Não é fácil a gente trabalhar, né, toda uma situação onde a desorganização ela é o que se destaca. Por mais que a gente tente informar que algo precisa de uma mudança e ainda propor essa mudança e ela não acontece, é muito difícil a gente lidar com essa situação. E temos assumido um compromisso com você que tem, por muitas vezes, participado, né, que é outra força que nós precisamos aumentar, esse diálogo, essa participação da população. Porque entendemos que temos essas limitações todas no que diz respeito à condição de acessar a internet, a condição de conhecer esse nosso, de participar mais. Sabemos que tudo concorre para as dificuldades receberem melhorias diárias, até porque se trata de um processo que está em construção. Sempre coloquei isso e sempre vou estar colocando. Esse nosso projeto, ele tem início, tem meio e tem fim. Nós ainda estamos no início, porque é
a principal, é a base, é o carro-chefe desse projeto, é fazer com que a população entenda que nós precisamos participar. Fazer com que a população entenda que nós somos a parte mais forte desse processo. Fazer com que a população entenda que as coisas só vão funcionar da forma que o povo precisa a partir do momento que essas pessoas participarem. Não se organiza nada deixando entregue nas mãos dos outros para que os outros façam sem que a gente faça o mínimo que é de ser vigilantes, de estar atento às situações. Tivemos várias situações aí, vamos falar um pouquinho da educação, né? Hoje, os alunos voltaram às salas de aula, estão mais uma vez com a oportunidade de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, e a gente sabe que foi um processo muito difícil para que isso acontecesse. Muitas mobilizações aconteceram, muita gente fez algo, né? Pais, cidadãos, trabalhadores, imprensa, para que hoje a gente possa estar comemorando a volta às aulas dos nossos alunos, né? Das nossas crianças que são o futuro do nosso país. E trazendo essa realidade para a saúde não é diferente. E nas outras secretarias não é bom nem falar, né? A insatisfação, a falta de cuidado com o trabalhador, a falta de cuidado com a população é o que tem feito, né, com que essa mesma população que um dia apostou nessa gestão esteja cada vez mais indignada, né? E aí nós estamos concorrendo para um processo de greve dentro do município de Marechal Deodoro, mais um, para buscar algo que dentro do diálogo, que dentro de um processo de discussão, onde nós realmente pudéssemos ser ouvidos, né? Uma escuta qualificada da gestão, a gente poderia dar outros encaminhamentos para essa situação. Mas ficou determinado, né? E não na verdade não é determinado, ficou acordado pelos trabalhadores, mais de 60 trabalhadores se fizeram presente, o espaço é pequeno, e tem toda uma situação que precisa ser trabalhada, mas quero dizer que o processo não seria esse, né? A conduta não seria a greve o mais viável e o que nós trabalhadores gostaríamos de ter. Nós queríamos ter, no dia de hoje, uma surpresa, bem surpresa. Nós queríamos ser surpreendidos, né? Com o gestor abrindo o processo de diálogo e dizendo: vocês vão ter tudo o que vocês merecem ter. Vamos sentar e vamos acompanhar, porque uma coisa só pode ser oficializada, que pode ou que se não pode, quando o processo de diálogo e as amostras e as situações elas sejam repassadas em tempo real para todos aqueles que fazem parte do processo. E isso é o que está acontecendo em Marechal Deodoro. Foi dado o prazo de 72 horas, conforme exigência legal, né, para se enviar o ofício, oficializando essa greve, né, essa greve geral no município de Marechal Deodoro. E esse prazo termina na sexta-feira, mas outro acordo que foi feito lá é que somente na segunda-feira iniciaremos esse processo de greve. Dizer também da minha felicidade de participar de mais um processo que vai acontecer no município de Marechal Deodoro, onde nasci e pretendo morrer. Nada me atrai lá fora. Tudo que tem em Marechal Deodoro é do meu interesse. E eu participo de tudo. Ainda que se fechem portas, eu sempre arrumo uma forma de participar. Então,
vai dizer da minha felicidade de participar de mais esse momento. E agora que a nossa saúde, né, vai participar, melhor ainda. Participei de outro, da educação, né, porque faço parte da comunidade de Marechal Deodoro. E o que eu puder contribuir quanto cidadão, é isso que eu vou estar fazendo sempre nos espaços onde estiver. Nós temos aqui uma informação que o secretário de comunicação nos ligou e falou que nesse momento está em uma reunião sobre esse assunto do aumento. Daqui a pouco ele fala sobre isso conosco. Eu acho que é o mínimo que pode acontecer, porque nós não podemos penalizar a população e nem o trabalhador mais do que nós já estamos sendo. Não é justo que nós fiquemos assistindo esse massacre com o trabalhador. Nós fazemos o município funcionar. Nós estamos à frente dos serviços. Nós assistimos a população na sua carência. Importa que nós tenhamos o cuidado do gestor para que isso seja renovado. É inadmissível a gente ter o quadro, a situação que temos no nosso quadro de funcionários públicos de Marechal Deodoro. Muita gente doente, muita gente insatisfeita, muita gente indisposta, uma forma negativa, totalmente negativa, de se trabalhar no serviço público. E nós, a população, ela não merece isso. Ela nunca mereceu isso. Quem merece isso ninguém faz, né? Porque pior do que fazem os nossos políticos, Brasil afora e em Marechal Deodoro, e a gente vê as pessoas sempre se beneficiando. É momento da população acordar, é momento da população avançar nesse processo, e esse avanço só vai se dar a partir do momento que você assumir o seu protagonismo, assumir os espaços, participar e dizer: eu estou aqui, a minha necessidade é essa. E esse momento, ele está muito mais fortalecido, estará muito mais fortalecido com essa participação. Temos aqui a participação do nosso companheiro Davis, né, dizendo, um abraço aí, o Davis, dizendo que está nos acompanhando e dizendo qual é o valor, questionando o valor do 10º da Câmara de Vereadores de Marechal Deodoro. Bem, Davis, você agora conseguiu me fazer uma pergunta muito difícil, porque assim como esse questionamento que você fez, como tantos outros que alguns internautas, né, alguns que acompanham o nosso trabalho, eles nos fazem, eu sempre coloco a dificuldade, né, que nós temos, mesmo de forma oficial, de buscar essas informações. Inclusive temos uma montanha delas, né, sendo solicitada através do Ministério Público, através da Câmara de Vereadores. Estamos aguardando. Pasme que nós não temos a lei orgânica do município. É uma coisa que deveria estar na casa de cada cidadão, quer ele saiba ler, quer não saiba. A lei orgânica do município, ela é a lei mais importante no município de Marechal Deodoro, e isso diz muita coisa. Muita coisa que está sendo feita pela gestão, muitas coisas que estão sendo feitas no dia a dia da administração pública, elas poderiam ser empoldadas, acompanhadas e ou acrescentadas se tivéssemos o conhecimento do contexto dessa lei, né? Mas já corremos atrás, já solicitamos, mas não temos tido ainda a resposta. Em breve ela chega. E quando ela chegar, nós vamos fazer questão de que a população de Marechal Deodoro ela tenha acesso a essa lei, que é a mais importante, é ela que organiza o município de Marechal Deodoro, né, que ela esteja na casa de cada cidadão.
É complicado lidar com a situação de acompanhar essas muitas leis criadas, né? E aí eu queria fazer uma observação aqui, uma coisa assim, no meu entendimento, muito curioso, é quando se tenta não, é quando se faz essa situação de a gente ter hoje, praticamente daqui a pouco a gente não tem mais servidor público, não. Os servidores, eles praticamente, a intenção dos gestores é cada vez mais que tenhamos os comissionados e os contratados. Nada contra, eu tenho tudo contra. Porque, no meu entendimento, são esses cargos quem de verdade oneram as folhas, né? A folha de pagamento, e que inviabiliza o nosso desenvolvimento. Nós não temos um curso pago pela prefeitura, nós não temos um evento, nós não temos um treinamento pela prefeitura, que é exigência, né, para que o trabalhador ele se atualize. Mas nós temos pessoas entrando e saindo. Nós temos um salário defasado há 4 anos, que esses que entram agora não estão passando por isso, né? Entra com seu salário mínimo e ainda as suas vantagens. E nós estamos no mínimo do mínimo e sem as nossas vantagens, e aí nós estamos reivindicando o que é nosso de direito. Nós não podemos deixar essa coisa acontecer e ficar assistindo a nossa população de trabalhadores morrer, a nossa população de trabalhadores ser perseguida, a nossa população de trabalhadores ficarem excluída do processo. Não é aceitável mais essa condição. E nós, né, temos esse compromisso, né, através desse espaço, de dialogar com a população, né, nas segundas e quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Temos também no espaço mesa redonda, né, onde vim fazer participar de um momento e terminei ficando, né? Hoje estou também fazendo parte, né, dessa construção do mesa redonda que vai aos sábados das 10 ao meio-dia. E nós entendemos que nós precisamos sim melhorar, dinamizar, incluir algumas situações, tirar algumas situações. Eu só quero que a população entenda, né? As nossas limitações não são de conhecimento ou de participações que não seja direcionada ao foco desse nosso trabalho. Quando eu digo isso, eu digo que não estamos abertos a propostas de fechar portas, a propostas de caminhar, né, com um gestor tal ou fulano de tal. Não. A nossa proposta, pelo menos a minha e a desse trabalho, desse projeto, é fortalecer o diálogo com a população de Marechal Deodoro, entendendo que é essa participação que vai promover a mudança necessária para que nós tenhamos Marechal Deodoro para todos, de verdade, que tenhamos Marechal Deodoro desenvolvido, não nascendo novamente, né? Que tenhamos Marechal Deodoro com serviços de qualidade. Então, é difícil desenvolver um trabalho dessa natureza, até pelo cenário, né, que nós vivemos, porque tudo é contra, né? Se falar a verdade, se procurar organizar, se procurar avanços, isso tudo é contra ao que está posto. E daí a dificuldade, né? Nós temos interesse, nós temos a disposição, mas nós não temos a oportunidade.
e a vida é feita de oportunidades. Eu espero que Marechal Deodoro não passe, né, por esse processo, né, que hoje foi colocado como decisão, ou como meio, não seria decisão, como meio de saída para que nós, trabalhadores de Marechal Deodoro, tenhamos o que é nosso, né, devolvido o que é nosso, e tenhamos a nossa causa acolhida pelo gestor. Este que sempre teve, antes da eleição, o mesmo propósito que nós, trabalhadores, tínhamos. Então, não é bom nem para a gestão e nem é bom para trabalhadores e população. Também não é bom que a gente continue esperando, sentado, aguardando como ovelhinhas para ir para o holocausto, né? Esse tempo já passou. A gente, quando é menino, a gente pensa e age como menino. Quando a gente é homem, a gente pensa e age como homem. E é agora o momento da gente agir, pensar e exigir como homem, né? Somos adultos, sabemos o que queremos, conhecemos a nossa realidade e conhecemos as nossas necessidades. A nossa realidade é que a Prefeitura de Marechal Deodoro tem sim condições de dar o que a gente está precisando. E dá muito mais. Não é só condições, ela tem um dever. Ela tem um dever de dar o que precisamos, né? Dá isso e muito mais, que é a continuidade para que o funcionário ele possa progredir, né? Isso está tudo dentro das exigências legais. Assim como nós temos deveres, nós temos direitos. E é somente o que nós queremos, os nossos direitos atendidos e atendidos pelo o gestor que está para ouvir a população, está com sua equipe para mobilizar e para atender às necessidades dos trabalhadores. Eu digo isso porque ainda no princípio desse nosso trabalho aqui, eu falo e vou falar sempre, que o quadro da Prefeitura de Marechal Deodoro, ela tem gente demais fazendo de menos. Ela tem muita gente que não está servindo a população de Marechal Deodoro. E isso é visto pela população de Marechal Deodoro, isso é medido, né, pelos termômetros que temos, redes sociais, nós temos os famosos zaps, né, que famoso até porque, eu queria até abrir um parêntese aqui, para falar eu tomei conhecimento hoje no Zap, uma situação de estar, como é que eu posso dizer, processando um ex-trabalhador da Prefeitura de Marechal Deodoro por algumas situações que a gente vê sendo sempre no cotidiano discutidas, e eu acho errado, dentro dos grupos, né? Em qualquer meio que seja. Mas nós sabemos que, eu queria dizer que não estou fazendo defesa de Shirley, não a conheço pessoalmente, conheço a Shirley exatamente desses processos de discussão no Zap, desses processos de discussão no Face, conheço também do nosso dia a dia na rotina da campanha, né, que a Shirley trabalhou com o Júnior. Eu trabalhei com com o atual prefeito, que decepção. Mas o que eu quero dizer é que o que a Shirley fez não é diferente do que muita gente fez, está fazendo e vai fazer. Porque é o lugar propício, é uma condição propícia para tudo isso, porque não existe o centro do diálogo. A gente bate em todas as portas, a gente busca respostas e a gente não tem de forma nenhuma. Não estou fazendo defesa da Shirley, só quero dizer, Shirley, que aqui nesse espaço você vai ser acolhida.
não para dar continuidade a esse processo de discussão. Eu sei que quando eu coloco que cada um tem um momento, tem uma condição, isso deve ser considerado em tudo nas nossas vidas, né? Não faço defesa, eu nem cavo e nem tiro terra. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos aqui, né, para acolher a tua causa. Se você quiser utilizar esse espaço para fazer, levar à população a sua fala, não a sua defesa, mas a sua fala, o que aconteceu, você está entendendo o que estou colocando. Esse espaço está aberto para você e para qualquer outro deodorense. Esse qualquer outro não colou bem, porque ninguém é qualquer. Os nossos deodorenses, né, para se utilizar desse espaço. Fiquei bem pensativo, né, com a forma de que as pessoas orquestram uma situação, com a forma de que as pessoas se acham no direito de condenar os outros sem oportunizar defesa. E eu falo na defesa, eu falo na situação de que você precisa se aproximar, dialogar, realizar tentativas para somente numa forma final, onde o diálogo não pôde ser alcançado, aí sim a gente utiliza a justiça. Mas no meu entendimento, o que eu vi sendo posto ali, esses processos, eles não foram atendidos. Eles não foram contemplados. Então, o que eu quero dizer é que as redes sociais continuam aí abertas e a gente precisa realmente ter muito cuidado, não somente com o que fala, mas com o que faz e com o que a gente vai estar colocando. Mas você não é a única, não é a última, né? E não vai ser a última. Não é a única e não vai ser a última, né? A gente precisa entender mais as pessoas, a gente precisa ampliar esse processo de discussão, porque daqui a pouco é como está a nossa prefeitura, cheia de profissionais do direito, né? E falta o médico lá na ponta para assistir o paciente, falta o técnico de enfermagem, falta o pessoal da limpeza, enfim, falta o trabalhador da ponta, o trabalhador que está tendo o seu direito de reajuste salarial e de condições de trabalho negado pelo gestor, né? Porque a proposta que ele fez foi uma negação. Eu espero que ele ponha a mão na consciência e que ele volte atrás e que ele traga uma notícia melhor para os trabalhadores. Não seria melhor, adequada para nós trabalhadores, né? E é isso o mínimo o que nós esperamos. Marechal Deodoro não pode estar passando por isso. Marechal Deodoro é rica. Marechal Deodoro só precisa de um administrador. Marechal Deodoro só precisa utilizar os princípios da administração. Só precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. Marechal Deodoro, ele é natural, ele é vivo por natureza. Tudo em Marechal Deodoro, com exceção da política, tudo dá certo. Nós temos natureza exuberante, nós temos cultura exuberante, nós temos um povo espetacular, um povo maravilhoso. Nós só precisamos de pessoas que saibam conduzir e que saibam melhorar essa forma, sincronizar tudo isso. Nós temos uma prefeitura, eu estava fazendo aqui uma observação no site da prefeitura, o portal da transparência. Ele só não está mais transparente que esse copo, porque no copo eu consigo ver água, mas no portal da transparência eu não consigo ver nada, a não ser que alguém possa estar tendo esse privilégio, né? E aí eu estava vendo aqui as secretarias, né, os espaços, 20 espaços, né, secretário, dentro de cada uma dessas tem secretário,
tem os diretores, tem o superintendente. É toda uma condição de um monte de gente que o povo de Marechal sequer conhece. Mas como um administrador público, né, um administrador que conhece a realidade de Marechal Deodoro, um administrador que tinha como proposta incluir a população e dar-lhes todas as condições para melhorar as suas condições de vida. E a gente assiste, dentre 20 secretarias, 20 espaços, 20 órgãos, né, que faz funcionar a prefeitura, a empresa, a prefeitura de Marechal Deodoro, nós temos 2. De 20, fora os que foram criados, nós temos 2 secretários nativos. E eu não estou pedindo para que coloque secretários que sejam nativos, não. Isso é bom ficar bem claro. Eu só estou dizendo que é uma disparidade muito grande entre o querer e o fazer. No meu entendimento, as pessoas que conhecem o contexto, que convivem, né, que conhecem a realidade, o dia a dia da população de Marechal Deodoro, ele tende mais a produzir serviços mais direcionados, serviços com maior, que traga um crescimento para o nosso povo, uma satisfação maior no atendimento. Não que os atuais não estejam fazendo isso, né? Mas também se estão fazendo tão mal que não está sendo explícito, né? Porque a gente precisa, e está dentro, né, do processo de administração, mostrar os resultados, né? Medir a satisfação da população através dos serviços ofertados. A nossa população, ela está sem esse mecanismo, né? A gente não tem ouvidorias funcionando em Marechal Deodoro, a gente tem os conselhos funcionando da forma que todos conhecemos, né, em Marechal Deodoro, que é um mecanismo de controle social para impedir ou combater a corrupção, né, na administração pública. Nós temos as associações, né, de bairros, algumas funcionando, que a gente sabe também como é que está funcionando, né, que é também um mecanismo de controle social que vai estar trazendo um apanhado da realidade de Marechal Deodoro na questão das necessidades daquela comunidade, de trazer para o gestor, não de trazer para o gestor uma parte do que a comunidade que está acompanhando o gestor está fazendo. Não. O serviço deve funcionar da seguinte forma. Identifica-se o problema, identifica-se as prioridades, independente do preto, do branco, do alto, do baixo, do que vai acompanhar o gestor e do que não vai acompanhar, né? A gente não pode usar esses parâmetros, né, incluindo esses ingredientes que são contrários ao desenvolvimento da administração pública. E o que a gente vê é essa organização de fortalecimento partidário. Você é meu, você foi meu, você trabalha, você tem oportunidade, mesmo sem saber de nada, né? Porque a realidade que temos, né, no município de Marechal Deodoro, nessa gestão, nesses 8 meses de gestão, essa realidade é péssima. Não se desenvolve nenhuma máquina pública com essa condição. Não. A satisfação, que é o maior objetivo da administração pública, não é o lucro, como na empresa privada. Essa satisfação, ela está bem longe de acontecer. Por quê? A gente não tem tido essa sorte, né, de termos... Vamos trazer a realidade para a saúde, né?
A saúde, cada unidade básica de saúde tem um diretor. Além da equipe, um diretor administrativo. Gente, o que a gente tem de reclamação pela conduta, eu digo a gente e população, porque a gente não tem a ouvidoria para se registrar, a ouvidoria para fazer uma escuta qualificada e levar para o gestor o que ele precisa saber, porque a equipe não está podendo levar. O povo não tem oportunidade. Então, como é que isso vai acontecer? Quando é que esse processo vai acontecer? Quando você, cidadão, começar a participar mais dos processos decisórios no município de Marechal Deodoro. E aí a gente vai dar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade a esse processo de discussão que a gente iniciou em 3 de maio de 2017. Até já. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, 17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988-7529. Vereador Aloísio do Mercadinho. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções. Fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Venha para o Gago Lopes Construção. Aqui eu garanto. Aqui a entrega é rápida e é mais barato. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividindo em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. Estamos retornando aqui com o nosso programa Marechal em Foco, dessa segunda-feira, dia 21 de agosto de 2017. Para dar continuidade
a esse nosso trabalho, né, de discussão aqui com a população de Marechal Deodoro. E aí eu queria mandar um abraço para esse pessoal que está nos acompanhando aí, né, no Face, dizer da satisfação que é de ter vocês acompanhando esse trabalho. Esse processo, ele só será fortalecido com essa iniciativa de cada um de vocês. E para que isso melhore, é muito importante que você traga a sua satisfação, a sua indignação, se posicione, né? Seja crítico, seja participativo, porque é disso que nós estamos precisando para que as coisas não fiquem centralizadas, né? Para que uma coisa não fique sendo dita, né, por uma pessoa e se torna assim uma opinião única. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa dialogar, e os questionamentos, eles são base para isso. De onde se partem os questionamentos, se tentam as respostas. E nesse diálogo a gente encontra os meios para avançar. Por isso coloquei, e sempre vou colocar, essa necessidade de diálogo direto com a população. E com isso a gente tem aqui o nosso WhatsApp, o 93357458, para que você possa ter mais uma opção, né? Temos o Face, temos o Instagram, temos o telefone, né, que é o Zap também, para que você possa trazer, né, ampliar esse processo de discussão aqui nesse nosso trabalho. Ainda falando, né, da condição que nós, trabalhadores e população, que o discurso vai sempre permear, ou a busca vai sempre permear por essa discussão, né, que gira em torno desses protagonistas, né? Gestão, população e trabalhadores. Em tudo que for feito, esse é o conjunto de pessoas que deve estar incluído no processo. E nosso entendimento, o que nós temos observado, é a exclusão do trabalhador e da população desse processo. Por isso, a gente tenta, a cada dia, conscientizar a população, a gente tenta, a cada dia, construir e fortalecer essa conduta, né, do cidadão, para que a gente tenha os avanços. Essa participação que eu sempre coloco, a gente tem exemplos, né, como a situação de inúmeras condições que a gente apresenta aqui no cenário em Marechal Deodoro. A questão do esgoto, a questão das enchentes, a questão da falta de aula, tudo interessa ao povo e à administração pública em Marechal Deodoro. Então é nesse interesse que a gente busca estreitar essa relação. Essa distância que está muito grande entre gestão, população e trabalhadores. Gestão democrática se faz com participação. E não é participação só da gestão. O que a gente vê também mascarado nesse processo é que, na maioria das vezes, a população e o trabalhador, eles até estão representados no processo. No entanto, eles estão representados de forma mascarada. Ou seja, o trabalhador que trabalha na prefeitura e que trabalha por conveniência, né? Ou seja, comissionado, contratado, conveniência da gestão, ele está ali naquele processo. No entanto, ele continua a gestão, porque ele não vai ser contra nunca o seu patrão, né? Esse é uma das situações mais perigosas
no processo democrático. Por outro lado, a gente vê também a população se submeter a isso, né? As pessoas, as poucas que participam, ela tem tendência de fazer defesa de gestores, né? Porque fulano é bom, porque me deu isso. Porque fulano é bom, porque me deu aquilo. E isso a gente precisa, por isso, essa discussão precisa ser ampliada. Essas observações que dentro do contexto legal, elas não são legais e precisa ser observada e precisa ser banida desse processo, é o que a população precisa fazer. Ou seja, quem escolhe as representações e observando a lei. A gente não pode se iludir mais com essa condição, né, de ver, e um exemplo disso bem forte é o Conselho das Cidades, né, da cidade, criada pelo prefeito. Presidente, né, presidente do Conselho. Parece que não tem muita coisa para fazer em Marechal Deodoro, não. Mas tem mais um conselho, né, criado, a maioria secretários, né, aí bota uma associação, bota um trabalhador e mescla. E você vê que a linha de atendimento ao que é colocado pelo gestor, ela é aceita por unanimidade. Não tem discussão, não tem não, é tudo sim. Esse é o cuidado que a população precisa ter quando a gente traz esse trabalho para o deodorense. Você que precisa participar, que tem opinião, você que não tem dívidas, né, com a questão política partidária, você que representa a comunidade de estudantes, de acadêmicos, você precisa se envolver nesse processo. Mas você precisa se envolver na defesa dessa comunidade, né? Porque é inadmissível, é inaceitável a gente ver a comunidade perecer por tudo e nada acontece nas reuniões de forma a criticar a gestão, né? Ou seja, está tudo bem, está tudo resolvido. Inicia-se uma reunião e finaliza a reunião e está tudo perfeito. Coisa nenhuma. A realidade está aí e todos podem ver, né? Você vai numa escola, está o problema. Hoje eu passei na frente do grupo escolar Deodoro, onde eu estudei, né, a maioria da minha infância e da minha adolescência. Está lá a porta fechada, um monte de criança, né, amontoada na porta da escola, um monte de gente, o risco, né, que agora depois que fizeram aquela mudança da praça ali, o carro passa na porta da escola e a gente não vê ninguém se mobilizar e ver que aquilo ali está errado. Uma porta fechada para o estudante, crianças, na maioria, na sua grande maioria. Passei lá hoje, fiz registro mais uma vez. O que é que falta para que alguém ali dentro, alguém eu digo, o diretor, o secretário, claro que nós, comunidades, como eu identifiquei, nós, os pais de alunos, devem identificar e devem levar o conhecimento e cobrar uma mudança naquela situação. E a gente fica assistindo como se fosse normal, até que aconteça um acidente. Um carro desgovernado pegue uma criança e mate, né, naquele momento, para que a gente venha pensar que aquilo é errado. Gente, é um descaso total. Aquela condição que colocam aquelas crianças na porta daquela escola, no centro da cidade, que educação é que a gente tem? Que organização a gente tem? Que representação a gente tem para que a gente possa dizer que não tem problema? Isso não é discutido no Conselho de Educação? Isso não é visto por ninguém no Conselho de Educação? É porque se não está sendo visto pela direção, precisa ser visto por alguém. E visto antes de acontecer o pior.
que não vai demorar, porque é uma situação de descaso. Todas as crianças na frente da escola, naquelas escadarias e até na rua, na via, esperando, sabe lá Deus quem, para abrir a porta. E eu imagino quando se abre aquela porta, né? Eu digo eu imagino porque eu participei muito disso. Eu também fui aluno dali, né? E por muitas vezes a gente tinha aquela condição das portas fechadas, né? E quando se abria era um pisoteando o outro, um corre-corre, né? Tudo desnecessário, porque a educação ela começa na escola e a escola está promovendo isso. A gente não sabe onde é que vai parar com essa situação, né? Que não é diferente dos postos de saúde, onde as pessoas dormem, né? O que não é mostrado pela prefeitura, né? O que é mostrado é outra coisa, mas a realidade é de pessoas idosas, doentes, chegando de madrugada, 4 horas da manhã, para conseguir uma ficha, um atendimento com o médico. Mesmo com tantos programas que devem estar funcionando na unidade básica de saúde, ainda muita gente se submetendo a isso. Será que não chegou reclamação na Secretaria de Saúde? Será que somente nós estamos vendo isso? Será que a administração não alcança que isso precisa ser mudado? E precisa ser mudado por aquele que ele colocou, que ele acha que tem competência e colocou para trabalhar naquela unidade. E a gente sabe que a realidade é outra. É muita gente fazendo tudo e não fazendo nada. É muita gente sem saber de nada à frente dos serviços públicos. Por que isso não acontece na rede privada? Existe uma seleção, um processo seletivo. Aqui, por que não existe na pública? Por que nós devemos aceitar isso? A administração pública é do povo. O povo merece o melhor. E o melhor está em escolher os melhores para trabalhar, né? A gente não pode esperar muita coisa de uma realidade dessa. A gente precisa sim continuar criticando. A gente precisa sim continuar mostrando. A gente precisa sim continuar exigindo mudanças. Porque da forma que está a nossa população doente, os nossos trabalhadores doentes e os nossos gestores cada vez mais fortes para usar o reio nos trabalhadores e na população, esse jogo precisa ser mudado. E essa mudança, ela vem através da atitude de cada cidadão. Cada cidadão que não espera em casa a mudança acontecer. E dentro dessa fala, eu quero estar convidando a todos os trabalhadores, claro, se o prefeito não voltar atrás no que ele decidiu, assim como eu estou aqui com um bocado de decretos, né? Decreto que determina o horário de atendimento externo dos órgãos municipais e adota outras providências. Determina o horário, o atendimento. O Ivan cumpre o atendimento, o horário dele, mesmo assim não presta. Tem muita gente que está fora desse padrão. Por que tem muita gente fora desse padrão? Quem é que fortalece isso? O descontrole da gestão, né? Aí esse é o decreto de número 1, 2017, janeiro de 2017. No entanto, o carnaval continua. Aí nós vamos para o decreto número 2. Determina o retorno dos servidores municipais cedido a outros órgãos para sua origem. Hoje eu estava conversando com uma trabalhadora muito revoltada com essa situação. Ou seja, trabalhava numa secretaria e foi simplesmente imposta que fosse para outra. Porque, no mínimo, deveria haver o diálogo. Nós estamos precisando do seu trabalho. Ainda que fosse mentira. Nós estamos precisando do seu trabalho nessa secretaria. Identificamos que você tem um trabalho de qualidade e propor
ao trabalhador essa mudança. Não determinar como foi determinado. Não arrancar o trabalhador do seu espaço para colocar onde quiser colocar. Isso não é administração pública democrática, né? Isso não é. E aí nós temos, continua, há outros órgãos para a sua origem. E devolver os servidores cedidos ao município de Marechal Deodoro para o seu local de origem e adota outras providências. Que providências? Que providências? Porque tem muita gente que continua no famoso desvio de função e na comodidade da gestão, né? Claro, na comodidade da gestão. Ainda que tenha sido levado ao Ministério Público, ainda que a gente tenha sido enfatizado, né, e mostrado que existe uma lei, né, existe uma lei e existe uma atitude contrária à lei. Ou se determina ou se não se determina. A lei, ela é para ser cumprida, né? E aí nós temos essa situação da greve. Espero que o prefeito reflita sobre essa condição, porque a insatisfação da população de Marechal Deodoro com a sua gestão, ela já está acima da média, né? E essa condição de colocar o trabalhador na rua para buscar o que é possível buscar através do diálogo sentado é inadmissível. A gente não pode aceitar. Se é para ir para a rua, a gente vai para a rua, né? Se é para sentar e discutir, a gente senta e discute. Agora, o que tem que ficar entendido é que não existe outra saída para nós trabalhadores. Não podemos esperar mais, de jeito nenhum. Nós estamos com salários defasados, sem condições de trabalho, né? Os setores sem condições de trabalho e a população cobrando de nós. E ainda estamos expostos, né? Estamos expostos às agressões, estamos expostos às condições que são colocadas pela a população que não alcança, né, esse entendimento de que a gestão é que tem o dever de prover tudo isso, não é um funcionário, um trabalhador que está querendo deixar de trabalhar, ou que está fazendo pouco, não. A administração pública em Marechal Deodoro precisa ser mais discutida. Nossos secretários precisam conversar mais uns com os outros. Um serviço completa o outro, que completa o outro e que traz as ações necessárias para sanar os problemas da população. Estão todas mal uma da outra. Não existe a intersetorialidade, né? O meu setor que deve conversar com o outro setor e que deve conversar com o outro setor e fazer uma cadeia de ações, né, de planejamento, até para minimizar os custos, porque quem planeja, né, a tendência é não somente melhorar a condição e a realidade, os serviços, eles melhoram também, eles direcionam os gastos de forma que minimiza, né, e inviabiliza que a gente tenha tantos desperdícios com medicações, né, com alimentação, mas o que a gente assiste é uma realidade cruel, uma realidade que revolta, que deixa a população indignada. E o poder que o povo tem, ele precisa ser mostrado. O poder que o povo tem, ele precisa ser colocado nesse processo imediatamente, né? Marechal Deodoro, prestes a entrar em greve, né, e a fazer, mais uma vez na história, ficar conhecido de forma negativa. Porque isso não é positivo para uma administração pública. Isso é negativo. A gente atrai ao público, né, de fora com coisas negativas, quando que as pessoas conhecem a maravilha que é Marechal Deodoro. Marechal Deodoro é uma terra fértil, é uma terra sagrada. Marechal Deodoro tem o que muitos lugares gostariam de ter e pagam caro para ter.
Aí a gente chega no outro lugar, a gente vê uma cidade construída de forma artificial, né? Tudo organizado, as pessoas tudo bem, e um investimento muito alto para se manter aquilo. Em Marechal Deodoro, as coisas dadas de graça por Deus, né? A natureza, e a gente não vê esforço não para se melhorar não. Os nossos rios estão se acabando. No entanto, a gente tem uma secretaria de meio ambiente, né? As nossas lagoas, né? Que tivemos aquele projeto, daqui a pouco a gente está atravessando a lagoa a pé, né? Está assoreada, teve um projeto, veio milhões para que fosse realizado a dragagem da lagoa. O dinheiro veio, passeou, voltou, e a incompetência de não se fazer, de não se desenvolver um projeto, um planejamento, fez com que a gente continuasse com essa situação que foi colocado por muitos, que se tivéssemos esse trabalho realizado, essa enchente, ela talvez não tivesse acontecido na proporção que ela aconteceu. Né? E isso é uma coisa lógica, né? Porque nós temos a lagoa assoreada. A gente praticamente passeia a pé na lagoa Manguaba, na nossa lagoa. Mas é isso. Marechal precisa que o povo participe. Marechal precisa que o povo identifique os problemas e vá não somente propor as mudanças, mas propor a mudança, participar e ser vigilante, né? Porque aí a gente não pode ficar assistindo essa canoa, esse barco correr não. E principalmente por estarmos iniciando mais um processo de gestão. Tivemos mais uma mensagem, mais um projeto de lei 35, número 35 de 2017, para a criação de cargos públicos na estrutura administrativa do Poder Executivo, né? E aí a gente questiona, criação de cargos? Que cargos? O que é que está faltando em Marechal Deodoro? É mais cargos? É cargo de quê? Né? Porque a gente tem que questionar, porque o que está posto aqui são cargos, com exceção dessa superintendência, né, que é uma criação fantástica. Essa superintendência, o resto, tudo a gente já tem, né? Temos aqui assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, engenheiro civil, encanador, eletricista, controlador. Realmente, a gente precisa controlar. Não precisa de controlador, a gente precisa controlar, né? A administração pública, ela está por muito tempo sendo feita por poucas pessoas. Ela tem que ser feita por todos, né? E aí é onde entra o nosso trabalho. É onde entra essa linha de trabalho que nós estamos aqui assumindo, de dialogar com a população e de fazer as coisas acontecerem. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o nosso amigo Luciano Roque, né, aniversariante de hoje, né? O amigo Luciano Roque, filho de Danilo Damaso, né? Amigo Luciano, um abraço, Deus continue lhe abençoando. E aí, nós temos também, né, que agradecer, né, e não deixar, né, de parabenizar os nossos vereadores na Casa Legislativa, né? Nilda Leopoldino, Del Cavalcante, né, Hilton Costa e o Marcelo Moringa, né, que tem feito diferença nesse processo. Isso é o nosso entendimento, e eu falo desse projeto, né, que a gente precisa reafirmar essa presença, essa fala do povo, essa participação que a gente tem visto até o momento pelos 4
né, que são identificados como oposição. Que para mim oposição são os que estão deixando de fazer esse mesmo trabalho. Então abraço e agradecemos, né, pela força e dizemos que estamos aqui, ou melhor, que continuamos aqui para que esse espaço está aberto para que vocês possam trazer as novidades, que vocês possam abrilhantar e trazer informações para a população que estão à espera de soluções para os problemas de Marechal Deodoro, que apesar de serem apontadas, elas não estão sendo acolhidas, identificadas e planejadas para uma eventual mudança. Mais uma vez estamos aqui saindo para os nossos intervalos, daqui a pouco a gente volta para concluir o nosso trabalho aqui nesta noite de 21 de agosto de 2017. Até já. Estamos apresentando o programa Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Construir ou reformar? Queiroz Construções é o lugar. Conhecido como o Rei do Tijolo. Preços imbatíveis e a entrega mais rápida da região. Cimento Zumbi 50 quilos, R$17,50. Areia fina ou grossa, R$60 o metro. Brita 0 3/4, R$110 o metro. Lajota 4 furos, R$550 o milheiro. Tijolo 8 furos, só R$400. Queiroz Construções. Endereço na Massagueira. Telefone 3260-7239 ou 988-7529. Vereador Aloísio do Mercadinho. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Sound of the river, you stop and you hold everything. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Você vai fazer a sua festa? Ligue para 98801-1119. Grave bem, 98801-1119 e saboreie os melhores doces e salgados do Nordeste. É só procurar nossa amiga Gisélia. Ligue, não esqueça, 98801-1119. Doces e salgados é com a nossa amiga Gisélia. Gago Lopes Construções, do alicerce ao telhado. Aqui você encontra mais barato, cimento a R$17. Gago Lopes Construções fica localizado no povoado Cabreiras, Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3260-7339 ou 98801-7029. Venha para o Gago Lopes Construção. Aqui eu garanto, aqui a entrega é rápida e é mais barato. Madeireira Portal, tudo em pré-moldado e madeira em geral. Você encontra na Madeireira Portal, toda loja em promoções, dividindo em até 10 vezes. Telefone 99968-9451 ou 3260-1239. Vereador Neilton Costa. Voltamos a apresentar o programa Marechal em Foco. De volta aqui com o nosso programa Marechal em Foco, dessa segunda-feira, 21 de agosto de 2017. Estamos praticamente na reta final do nosso trabalho,
mas vamos dar continuidade àquela que for aquilo que é o foco da discussão nesse programa no dia de hoje, né? O foco está por conta de, continua sendo, né, uma discussão em prol de uma organização na administração pública, de forma que a participação ela seja ampliada, ela seja aberta a todos, né? E para isso, esse programa que tem aqui a oportunidade de dar a voz ao povo, né? Através do número 9335-7458, você pode estar participando e trazendo informações e ou buscando ou questionando, né, para que a gente possa estar melhorando o nosso trabalho de forma a atender melhor a cada um dos nossos munícipes, né? E dentro desse processo de discussão e de inclusão estão todas essas situações que vivenciamos no município. E essa experiência, ela precisa ser melhor aproveitada, né, pela própria população. E dentro dessa perspectiva, a gente trouxe, né, a informação do possível início de uma greve na próxima segunda-feira, por conta das solicitações, das necessidades de reajuste salarial e de condições de trabalho para nós, trabalhadores, servidores públicos. E coloco, né, destaco o servidor público concursado, né, efetivo. Aconteceu que em 2012, né, nós tivemos o PCC da saúde, né, e foi uma alegria só quando a gente tomou conhecimento de que essa lei iria beneficiar aos trabalhadores. Isso fez com que nós deixássemos de avançar naquele momento, naqueles processos, né, que nós tínhamos iniciado, né, também de greve, processo também de reivindicações, outras, mas essa notícia ela foi tão boa para o trabalhador que o trabalhador estancou, parou no meio do caminho e não avançou no processo de busca por uma democracia. Aconteceu que o índice, algo tão importante, né, que norteia o reajuste salarial, ele foi esquecido de colocar, né? E aí essa lei ela passou na Câmara de Vereadores, onde tínhamos lá o atual prefeito, né, que participou, né, que assinou, que viu, né, pelo menos avaliaram o documento, assim como este, né, que estão indo sempre para a Casa Legislativa e que, graças a Deus, a postura dos nossos amigos que estão fazendo lá a defesa do povo, eles estão tendo o cuidado, pelo menos, de observar essa urgência em se ter um projeto aprovado, né? E a gente sabe que tempo é importante para se avaliar, a gente sabe que pessoas, nossos vereadores, eles também, como toda a população de Marechal Deodoro, têm as suas limitações no que diz respeito ao conhecimento. Então tem muita coisa que precisa ser feita, discutida, e a gente precisa de tempo. E esse tempo ele não está sendo respeitado, pelo menos é o que está sendo posto, né, nas discussões na Câmara de Vereadores. Ou seja, muita rapidez, né? Ou seja, nasce um projeto hoje e de imediato praticamente
ele estará sendo avaliado e aprovado. E essa pressa foi o que fez com que nós, população de trabalhadores da saúde, fôssemos penalizados, né? Foi passado na Câmara, foi visto por todos, mas não foi identificado por nenhum. E aí a gente passou a vida toda, nós que não tínhamos nada a ver com isso, fomos quem tivemos correndo atrás do prejuízo. Graças a Deus, em novembro, né, final do ano passado, esse bendito índice foi incluído na lei, né, ou seja, na lei do PCC da saúde, PCCS da saúde. E a partir dali nasceu uma nova esperança de que nós teríamos o nosso reajuste salarial, visto que a lei já estava, o processo já estava completo. Não foi o que aconteceu. Continuamos hoje mendigando uma atenção do gestor que participou da assinatura desse distrato com o trabalhador, né, enquanto vereador, e que está com o poder de mudar essa realidade e insiste em dizer que não tem condições de dar ao trabalhador o que é do trabalhador. Mas essa condição não vai ser aceita pelos trabalhadores, como não foi aceita, né? E a gente sabe que o que inviabiliza essa organização com o servidor público, esse cuidado com o servidor público, são as condições que são colocadas, a saber, né, os cargos de comissão e os contratos. Porque nós não podemos continuar esperando e com uma esperança que não tem cor. A gente precisa dar uma cor para essa esperança. E essa cor, ela foi dada na manhã de hoje, pelos mais de 60 trabalhadores presentes, né, no sindicato, optando por entrar em greve, porque a gente sabe que tem condições e o gestor disse que não tem condições. E entre o saber que a gente tem condições e o que ele diz não poder, existe uma distância que precisa ser estreita. Né? Ela precisa ser estreitada. O diálogo é o melhor caminho. Por isso, a esperança de que o gestor possa apresentar uma proposta, né? Que, claro, não sei se é viável uma nova proposta, não sei como é que vai ficar, mas o que a gente precisa é evitar essa situação. Ela não vai ser boa para ninguém, mas vai ser pior ainda para a população, né? E isso a gente sabe, que o penalizado, e quando eu falo população, nós trabalhadores estamos incluídos, porque nós estamos no serviço, mas somos munícipes, né? Somos população. Então, há uma força, né, que vem do povo e dos trabalhadores, e temos uma força que é a gestão. A gestão que não é dona, né, de Marechal. A gestão, ela é passageira, como muitos outros passaram. E nós, trabalhadores que estamos na empresa, fazemos parte da empresa, nós temos que nos preocupar com o funcionamento dessa empresa. Marechal Deodoro é uma empresa pública. A Prefeitura de Marechal Deodoro é uma empresa pública e isso precisa ficar entendido. A população precisa alcançar essa situação. Primeiro, para poder entrar no processo de busca dos seus direitos. Né? Entender que você faz parte de uma empresa, que você não faz parte dessa empresa por comodidade de fulano, de ciclano, de beltrano. Você faz parte dessa empresa através de um processo de concurso que você foi selecionado, né, que você se submeteu e que você hoje faz parte.
Não podemos ser confundidos com cargo comissionado ou contratado. Não podemos ficar no mesmo nível, e eu falo, não é questão de nível de ser melhor ou ser pior, não. A gente sabe que existe as condições do contrato e do cargo de comissão, e existe a condição do servidor efetivo, né? E isso precisa ser melhor considerado. Não sei, até porque é impossível se saber alguma coisa no que diz respeito à informação no município de Marechal Deodoro, mas eu não sei exatamente quantos funcionários públicos concursados temos hoje no município de Marechal Deodoro, apesar de que nós temos uma queda muito grande, né, na questão dos que perderam vida, dos que perderam saúde e se afastaram, dos que hoje estão em benefício, porque a situação não é fácil. É de adoecer e morrer. A situação em Marechal Deodoro, para o trabalhador, é de adoecer e morrer. Tem gente que chega no setor já querendo sair. Tem gente que chega no setor questionando o que está fazendo ali, para você ver a situação que a gente se encontra, né? E isso tudo traz riscos à população. As falhas, os erros nos outros profissionais, nas outras secretarias, elas não são tão contundentes como na saúde. A saúde errou, mata, né? Ou mata ou morre, né? Porque se você fizer algo contra a vida de outro, ainda que seja por falta de condições de trabalho ou por alguma situação que seja promovida pelo patrão, como a gente vê muito, perseguições à torta e à direita, até o trabalhador enlouquecer, né? Eu, graças a Deus, Deus não me permitiu isso não, mas eu já passei o suficiente para não estar nem com saúde mental, né? Eu já passei pelo que o cão não quis. E vou continuar passando se Deus continuar permitindo que eu passe. Eu só não vou me submeter a capricho de nenhum gestor, público ou privado. Trabalhei por 10 anos na empresa Hospital do Açúcar e o meu perfil sempre foi o mesmo. Nunca tive medo de perder emprego, porque eu nunca tive medo do que eu faço. Eu trabalho e quero o retorno do meu trabalho. Eu sirvo, eu sou servidor, mas eu preciso ser servido também. E a gente precisa discutir mais isso, a gente precisa humanizar essa discussão e se entender que não se trata de donos, né? Nós estamos todos de passagem. Aí algumas pessoas me questionam assim, mas Ivan, por que você continua acreditando? Você vê tanta coisa acontecer, você participa de tantos momentos e as pessoas no momento se apresentam como te aplaudem, né, te seguem, e de repente você vê, você não consegue se decepcionar. Claro, todo mundo se decepciona, mas o que a gente não pode é desistir. A nossa esperança, ela não pode ser assassinada, ou você deixá-la ser assassinada, simplesmente por uma antiprática de quem quer que seja, até porque isso é o mais natural. Você vai ver e ou sentir aquilo que está perto de você. Então, se você se depara com um trabalhador que age contra você, com um gestor que age contra você, com a população que age contra você, tem alguma coisa que você precisa rever, né? E dentro desse rever, você pode identificar que você não está errado. Você só está sendo um incômodo. E aí você começa a trabalhar, você começa a seguir e você começa a mudar a sua realidade e as outras realidades que ali te cercam. Nós temos uma caminhada, nós temos um propósito, nós temos um objetivo.
E para tudo isso a gente precisa fazer o nosso planejamento. O momento e a oportunidade, quando ela chega no momento certo, na hora certa, a tendência para que se tenha os avanços, né, que se tenha o maior desenvolvimento, são bem maiores, né? É diferente da gente assistir as oportunidades sendo dadas aos despreparados e ou preparados para fazer o que o comandante manda, porque eu fico observando quanto estado de miserabilidade há num cidadão que assume uma condição, assume uma situação para fazer o que é mandado fazer. Nós precisamos melhorar, amadurecer, nos preparar, porque essa prática ela precisa ser extinta de todos os meios sociais. Essa coisa de você pensar no seu umbigo, essa coisa de você querer estar acolhendo a meia dúzia de pessoas, um interesse direcionado, isso não faz parte de administração pública. Isso não faz parte de administração pública. E são exemplos que a gente tira até da vida social familiar, né? Nós temos todos os problemas identificados na nossa família, quer seja pequena, quer seja grande, mas nós temos um objetivo, que é melhorar, que é ajustar as situações para que elas não saiam do nosso controle. E aí nós estamos, né, encerrando mais um trabalho, né, nesse espaço, e dizer à população que na quinta-feira, se Deus permitir, estarei aqui, né, para dar continuidade a esse projeto. E, inclusive, para trazer maiores notícias para serem discutidas dentro desse processo. Nós temos a terça-feira, quarta, quinta, a sexta-feira, o sábado e o domingo, para nos preparar para mais um desafio em Marechal Deodoro. E isso eu queria trazer para a população, que não é interesse, não é intenção dos trabalhadores da saúde e nem do sindicato. Isso é uma condição de que não houve o avanço, né, na questão de se buscar uma solução para que nós tenhamos o nosso pleito atendido. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade e agradecer também pela participação de cada um de vocês e dizer que na próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos mais uma vez com o programa Marechal em Foco, trazendo maiores informações a todos. Um abraço, fiquem todos com Deus e até uma